liderança. Eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com o curso de vocês, com o curso de vocês aqui, né? Que o Eloy me falou. E colaborando, somos amigos há muitos anos, temos vários projetos juntos. E tem tudo a ver com o que ele disse que vocês estudam administração, né? E durante a palestra eu vou tentar deixar bem claro para vocês, né? Exatamente qual é essa relação da música, em especial da atuação como maestro, com certos princípios de liderança que todo administrador, mais hora menos hora, vai ter que desenvolver. Então é mais ou menos essa, o resumo da obra. Isso, então ele vai iniciar a palestra, tá certo? Só para vocês terem uma ideia do tamanho e da influência dele, ele foi convidado para fazer o estado de Brasil, ele vai fazer uma palestra para mostrar no Ministério da Cultura. Dia 21 estará em Brasília, ele foi convidado por ministro. E ele me convidou para ir junto. Eu quero fazer esse negócio de professor, fique à vontade e vamos assistir a palestra. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, o Eloy é muito generoso, vocês já conhecem aí, verdade, e exagera um pouquinho nas minhas qualificações, não sou tudo isso não. Mas alguma coisa a gente faz, a gente tem uma certa experiência, tá? E em especial com o assunto que vocês estudam a rigor, que é a administração, tá? E na verdade hoje em dia existe toda uma tendência na Europa de alguns maestros, trabalharem com empresas, eles dão palestras em grandes empresas multinacionais, explicando certos princípios de liderança. E isso que eu quero explicar para vocês aqui, na verdade, é mais um bate-papo. Talvez vocês estejam até meio que muito por dentro do assunto, mas o que eu tenho certeza que é uma visão diferente, diferenciada, que eu posso passar para vocês em relação disso com a música, tá? Eu sei que aqui, na região de vocês, tem uma forte presença da cultura alemã, e isso favorece muito o desenvolvimento de certas atividades musicais, por exemplo, como o professor que nos recebeu lá para pouco, contava que há 500 jovens na região, aproximadamente, que participam de um movimento coral. Antes de eu prosseguir, eu só queria saber uma coisa. Quando eu falo para vocês, o papel do maestro, todos vocês sabem qual é a função de um maestro à frente de uma orquestra, de um coral? Já pararam para pensar nisso? Sabe quem tem isso com clareza? Ou não? Mais ou menos, não? Tá. E coral, você já viu a apresentação de um coral aqui, na universidade, na cidade, já viram, né? Sim. Então vocês têm pelo menos esse contato com essa cultura coral, que foi, aliás, muito desenvolvida na Alemanha, tá? A partir do século XVI. Por que a partir do século XVI? O que aconteceu na Europa no século XVI foi um acontecimento histórico, até certo ponto cataclismático, que virou tudo perna muscular, mudou tudo que se entendia sobre a realidade até então. Foi a famosa Reforma Protestante. E no seio dessa Reforma Protestante surgiu lá um movimento reformista. Vocês devem perceber que aqui tem muitas igrejas luteranas, o luteranismo. E Lutero, por uma necessidade da doutrina que ele criou lá, para propagar essa doutrina, se utilizou muito da música. Por que ele se utilizou muito da música? Porque o protestantismo buscava combater certos princípios da teologia católica, em especial adoração a imagens. Então, os protestantes eles não gostavam muito desse negócio, não gostam até hoje de imagens. Ora, se a teoria deles não admite as imagens para a propagação da sua fé, então qual é a manifestação artística que resta? É a música, porque a música não faz uso de imagens, correto? E existem algumas correlações entre as artes, mas eles foram por esse caminho, tá certo? Outro caso, dado curioso, vocês devem conhecer bem também, é que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Até então, a Bíblia era essencialmente estudada no latim, certo? Que era o idioma, a língua culta da época medieval, da época anterior aos períodos da Reforma. Muito bem. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, surgiu um forte movimento coral na Alemanha, impulsionado pela Reforma Protestante, tá?
E muitos príncipes, a Alemanha naquela época não era um país unificado, era um país composto por vários reinos, principados, muitas vezes até conflitantes entre si, então nem todos aderiram à reforma. E o Martinho Lutero, então, uniu essa propensão à música. Ele próprio era um grande músico, né? Pode até colocar defeitos com relação a ele em outros pontos, mas era um grande músico, conhecia profundamente a música, tá? E ele juntou, então, esse conhecimento musical com essa vontade de propagar a doutrina dele, tá? Religiosa, com a língua alemã. E então ele juntou as duas coisas, a língua alemã com a música, e deu origem a essa tradição coral. Vocês são privilegiados por terem aqui um contato, tá? 500 jovens participando de um projeto como esse, eu digo fortemente. Eu dou vários cursos, né, em vários lugares, em vários estados, e tenho meus cursos também próprios, tenho a minha escola de música, dirijo duas orquestras sinfônicas, uma jovem e uma profissional, e alguns corais. E eu sempre indico, né, para quem está começando no estudo da música, ou para quem quer adquirir uma cultura geral, não só musical, cultura geral, participar de grupos corais. Tá? Porque um coral, e isso eu estou pegando aqui a particularidade de vocês, é uma instituição altamente pedagógica. Tá? Vocês aprendem muito no coro. Vocês querem saber o que vocês aprendem participando de um coro? Vocês aprendem, por exemplo, princípio de postura, tá? Dicção, pronúncia, relaxamento, não só da voz, mas do corpo, de uma maneira geral. Você combate uma série de problemas, como, por exemplo, o estresse, timidez, tá certo? Eu, por exemplo, sou tímido, mas eu estou falando para vocês, nunca vi vocês na minha frente, né? E até meio que de última hora, de improviso, porque eu estou acostumado a participar, ficar em frente de plateias por causa da música, do coro, da orquestra, é uma situação que a gente tem que estar treinado. Isso já antecipa. É um dos pontos também, muito relevantes, que a música pode ensinar para os líderes. Os líderes, vocês todos estão aqui, privilegiados na universidade, serão líderes, tá certo? Mas eu não quero ter minha empresa, eu quero ser funcionário. Não tem problema. Vocês terão um curso superior, vocês exercerão necessariamente funções de liderança, mesmo que seja a liderança de poucas pessoas, é uma liderança. Né? O que é liderança? Líder é aquele que vai à frente, tá? Não é aquele que manda o outro fazer, não é isso. Não é isso. O líder é aquele que faz primeiro. Então, eu não seria nada se eu chegasse aqui para vocês para falar sobre esses princípios de liderança e sobre como superar, por exemplo, a timidez. Tem alguém tímido aqui? Não? Bom, eu sou tímido. Então, assim, se eu não conseguir falar para vocês, eu não posso falar sobre timidez, tá certo? Então, isso é o quê? É já um exercício prático de um princípio de liderança. Eu não posso falar do que eu não sei, eu não posso fazer algo que eu não posso pedir para você fazer alguma coisa que eu não saiba fazer, tá certo? Se, por exemplo, você for chefe de um departamento pessoal, um departamento operacional, de uma fábrica, tá? Você vai ter que saber tudo que os seus subordinados sabem fazer, você vai ter que saber fazer, tá certo? Então, como princípio de liderança, participar de uma agremiação, de um grupo coral, já é um grande passo, porque você começa a desenvolver essas habilidades, tá? No Brasil, a gente tem um problema muito sério, eu sempre descubro isso, participando de vários debates, de programas ao vivo, vamos indicar alguns para vocês, né? Alguns fóruns, temos feito palestras aí em fóruns, em centros de debate. É o seguinte, o ensino superior do Brasil, ele acabou indo por um caminho muito não interessante, muito tecnicista, tá? O ensino superior, o professor vai saber isso melhor que eu, grande conhecedor desse assunto, não pode ser meramente técnico, tá? Para o conhecimento técnico, nós temos os cursos técnicos. Né? Então, o curso superior tem que ter um que a mais. Por que o curso superior é superior? Tem que ter um que a mais. Nós estamos num... Como chama esse lugar que a gente está aqui hoje? Não? Esse local? Universidade. Universidade vem de onde vem essa palavra? Universo. O que significa universo? Universal. O que é universal? Aquilo que não depende da localidade. Então,
Eu tenho um livro, eu escrevi um livro chamado Ensaios sobre a Música Universal. E o que eu entendo por música universal? Uma música que não depende da fronteira geográfica. Porque tem música que você escuta aqui, tem música que você escuta no Paraguai, tem música que você escuta na Bahia, e só lá que se escuta. A música universal é escutada, tocada, praticada, apreciada, admirada no mundo inteiro. Tá? Exemplos. No meu livro eu falo do canto gregoriano até Beethoven. Beethoven é um compositor alemão, tá? Que tem toda essa cultura que nós já expressamos aqui e que é tocado, ouvido, admirado no mundo inteiro. Modelo de excelência máxima, absoluto, certo? Porque ele atingiu o máximo do desenvolvimento da forma musical. Isso é um outro assunto, mas serve para ilustrar. Tá? Então, esses grandes gênios da música, os grandes próceres, grandes líderes, eles servem de exemplos universais, certo? Ora, nós estamos numa universidade. Nós temos que procurar, então, exemplos de quê? Exemplos de conhecimento universal. Você está entendendo? Não estou querendo chegar? Muito bem. Ora, onde nós procuraremos exemplos de liderança universal? Exemplos que são reconhecidos, admirados, seguidos, estudados no mundo inteiro, independente da cultura, independente da época. Vamos pensar um pouco. Será que no nosso Brasil de hoje a gente encontra muitos exemplares desse tipo? Será que o CEL, presidente, proprietário, seja lá o que for, daquele frigorífico JBS, é um grande exemplo de liderança a ser seguido ou não? Será que ele é? Não sei se está na cabeça, se saiu, habeas corpus, não sei se você sabe. Eu sei que, assim, um de vocês vai falar, não, mas eu gosto dele, eu acho lindo. Tudo bem, mas será que não tem nada melhor? Um líder que não estuda para cadeia, esse troca-troca aí, né? Com políticos, essa coisa esquisita, meio esquisita. Temos que buscar exemplos de excelência, tá? Vamos pensar, por exemplo, um cara que tem uma reputação mais ilibada. Vamos pegar, por exemplo, o Henry Ford, que fundou toda uma teoria, né, da administração fabril, etc. Vamos procurar exemplos mais universais, não as coisas tão locais. Então, primeiro ponto, o líder deve pautar-se por valores universais. Tá? Valores universais, reconhecidos universalmente como virtuosos. Isso tem relação também, tá? Falei aqui sobre a origem da universidade, né? Origem da cultura alemã musical. Tem a ver também com princípios da ciência política, colocados por Aristóteles, lá atrás, na Grécia Antiga. Tá? Aristóteles dizia que a política, né, é o campo do exercício da virtude. Então, se nós temos políticos, como hoje nós temos aí muitos, que não seguem esses exemplos, né, da virtude, ou seja, exemplos que possam ser reconhecidos como excelência, como o exemplo de entregar-se pelo próximo, né, colaborar com a cidade, com a comunidade, como antes existiam estadistas, né, hoje em dia está difícil de encontrar. Então, não vai ser reconhecido universalmente como um bom político, como um bom líder. Tá? E agora, voltando aqui na questão da liderança e da relação disso com a administração. Né? Tema que muito me interessa. E o preâmbulo foi sobre essa questão da prática coral, porque a prática coral já vai ensinar vocês a ter essa postura desinibida, essa postura assertiva, essa postura de liderança. Mesmo vocês sendo liderados, mas vocês já começam a ter isso, porque vocês têm que ter uma performance. Essa performance exige excelência, exige precisão, exige sincronicidade. Bom, peraí, vamos voltar um pouco a fita aqui. Hã? Excelência. No curso de administração, vocês já ouviram falar de excelência? Sim ou não? Já ouviram falar de precisão? O operador, você me mostrou um frigorífico hoje, meu filho. E será que é de qualquer jeito que corta o frango ali, tem que ter uma precisão para matar o frango? De qualquer jeito ou precisão? Né? Então, por exemplo, o coro vai cantar uma música, vai cantar, vamos colocar aí uma música de um grande mestre da música alemã, Johann Sebastian Bach. Já ouviram falar de Johann Sebastian Bach? Tem que ter precisão, tem que afinar a nota. Está escrito um Mi, você tem que cantar um Mi. Tá? E se ele está falando lá uma palavra, por exemplo, Gott, que em alemão significa Deus, você tem que falar Gott, não pode falar Gott, qualquer coisa.
ter uma precisão na pronúncia, na entonação, na intensidade. Tá? Estou falando para vocês aqui, vocês vejam como eu posso fazer. Se eu falo mais baixo, eu falo mais alto. Por quê? Tem palavras que eu quero ressaltar. Né? Eu não posso falar assim. Então eu tenho que falar, vocês têm que ouvir o que eu estou falando. Tem que gerar algum interesse em vocês. Tá? Então isso é o quê? Precisão. Tá? Uma virtude, né? Atrelada à postura, personalidade e caráter dos líderes. Tá certo? Porque, veja, o subordinado ele não tem tanta responsabilidade quanto seu chefe, concorda? Tanto que, eu não sei como é aqui, me parece que aqui não tem tanto esse problema. Na prefeitura aqui, o Eloy sempre tem um bom prefeito, né? Mas na minha cidade tem um ex-prefeito lá, olha só a história. Todo mundo, a população diz que ele é muito bom, um cara bom, um caráter bom. Só que ele está preso. Por que ele está preso? Olha só que interessante. Porque o subordinado dele roubou todo o dinheiro da prefeitura. Mas espera aí, por que o subordinado foi preso? Primeiro, porque ele morreu. Segundo, porque a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é do líder. Né? Então, gente, o líder ganha melhor, tá? Mas ele tem mais dor de cabeça, não é? O empresário, empresário, está muito rico, como ele é ganancioso, não é? Muitos pensam assim, olha, ansioso, quer sempre mais, só que vai ver as buchas que o cara segura lá. Ele tem responsabilidade, não é? Então, a precisão implica em evitar erros. No que isso deriva para nós pensarmos na administração de qualquer coisa, tá? Um carrinho de pipoca, de uma fábrica, de uma multinacional. Deriva no quê? Senso de responsabilidade. Né? Palavra grande. Responsabilidade. Então, liderança. Quantas coisas nós já extraímos aqui? Liderança, precisão, né? Excelência, né? Sincronicidade. Fala sobre sincronicidade, precisão, responsabilidade. Se você não agir com precisão e com responsabilidade, você vai gerar uma série de problemas. Então, por conseguinte, se você agir com precisão, você vai atingir a excelência. Então, uma série de virtudes que o líder tem que começar a desenvolver. Como que a música ajuda nisso? Então, já dei uma dica. Vamos participar do grupo coral, vocês vão ver. Se vocês tiverem já um conhecimento musical, tocarem numa orquestra, como faz meia hora que eu sugeri que o senhor vai fazer essa palestra, então eu tenho que preparar imagens. Mas eu poderia mostrar para vocês a imagem da orquestra tocando e para vocês entenderem o que é sincronia. Vamos pensar numa orquestra sinfônica, tá? Olha o som disso aqui, pessoal. Então, de uma maneira muito simplificada, tá? Muito grosseira, tá? Vamos pensar que isso aqui, é uma orquestra sinfônica, tá? Explicar. Lindo, né? O maestro está aqui no centro, correto? Aqui nós temos as cadeiras, tá? Cadeiras aqui com os músicos sentados, né? Sou ótimo desenhista. Aqui tudo músico. O lugar tem 100 músicos aqui, tá? 100 músicos. E o maestro aqui com a batuta dele. Né? Aí ele dá uma entrada para a orquestra. Esses 100 guris aqui, para usar a expressão regional, 100 guris tocam ao mesmo tempo, de maneira precisa. Né? Se eles não fizerem isso, vai ficar uma coisa horrorosa, bagunça, caos. Né? Eu vou fazer uma experiência com vocês, muito rápido. Eu vou pedir para vocês todos falarem tá no momento em que eu bater a minha mão aqui uma mão na outra, tá? Vou dar a entrada e vocês tá, junto comigo. Vamos lá? Preparar e... Ótimo. Não, mas é isso. Preparar, apontar e... Foi melhor, não foi? Por quê? Por que foi melhor? Ensaiou. Hã? Ensaiou. Ensaiou, sim, mas... Eu quero. Ó a precisão.
Ah, matei aí a resposta. Foi mais preciso. A segunda entrada não foi mais precisa que a primeira? Mas por que foi mais precisa? Porque todos entraram. Qual é a palavra? Qual é a virtude? Juntos. Sincronia. Oi? Concomitante. Muito bem, bela palavra. Eu vou dar mais uma palavra interessante. Bonita palavra. Olha só, aprendeu muito a palavra. Eu gosto de falar a verdade também com a Brenda, Ó, anota essa palavra, se não no papel ou na mente. Essa palavra é maravilhosa, tá? É a palavra mais linda que existe. É harmonia. Harmonia. Vou até escrever. Porque olha, isso aqui. Se vocês levarem só isso aqui para casa de vocês hoje, eu fico feliz. Harmonia. Essa palavra aqui, gente, ela é o centro da história da música, pode ser descrito nessa palavra. Assim como tudo que vocês forem aprender neste curso de administração, isso é muito sério, professor. Tudo que vocês forem ensinar aqui para essa turma vai resultar nisso aqui. Ou melhor, vocês almejam resultar nisso aqui, tá certo? Por quê? A atuação do líder, do administrador, é gerar isso aqui, gente. O que é harmonia? É as pessoas agindo de uma maneira sincrônica, de uma maneira, não é? Simultânea, com precisão, com ordem, com excelência, né? Com o que mais? Com essas virtudes que fazem que uma coisa aconteça bem feita. Os antigos tinham uma sabedoria difusa, né? Às vezes a gente despreza os antigos, mas eles sabiam as coisas. Ó, filho, ou neto, não sei lá, tudo que você for fazer, faça bem feito, né? Vai para a escola, vai bem arrumado, né? Vai, os meninos com a fitinha no cabelo, o menino com a camisetinha de botãozinho bonitinha, bem tomadinha, aí vai fazer a tarefa bem feita, vai tirar boa nota, vai respeitar o professor. Essas coisas que parecem óbvias, que hoje parece que ninguém mais vem no óbvio, né? Fazer tudo bem feito, gente. Fazer tudo bem feito, né? Tudo que a gente faz, a gente não vê isso aqui, é harmonia. Agora, do ponto de vista musical, tecnicamente falando, nós temos uma coisa mais interessante ainda. E olha como as nossas áreas são tão diferentes, né? Vocês ainda estão achando que tem nada a ver música com administração ou já mais ou menos? Olha só, isso aqui, interessante. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que vai parecer grego. O que é essa coisa aqui? O que é isso? Uma Clave de sol. Muito bem, clave de sol. Só vou bater palma, porque vai longe. Mas ó, uma clave de sol e isso aqui. Uma pauta musical, certo? Então, aqui dentro do conceito de harmonia, veja que interessante. Nós desenvolvemos, a história da música desenvolveu um outro conceito interessante que é este aqui. Já viu que tem músico aqui nessa sala? Gostei. Mais ambientado. Ó, o acorde, pessoal, né? Ele também contribui para isso. O que é um acorde? Vamos ver. Nós temos aqui uma nota musical, tá? Uma bolachona assim. Isso aqui é uma nota. Uma nota, alguém sabe qual que é? Sol. Não, passou longe. Aqui é dó. Sol é aqui, ó. Talvez você clave de sol, tá? Sol é nessa linha aqui, ó. Então vamos colocar um sol. Sol com dó. Tá? Eu vou colocar aqui também essa nota, que é um mi. Beleza? E vou colocar mais uma aqui, que é um dó. Então, um acorde maravilhoso, chamado dó maior. Então eu já matei para vocês a deixar. Isso aqui é o quê? É um acorde. Agora, quem de vocês poderia dizer por que o nome disso aqui é acorde? Muito fácil, muito óbvio. Não tenho medo nunca de dizer o óbvio. Tá? É um conjunto de notas? É um conjunto de notas, mas porque o nome, a palavra é acorde. Acordo, quem falou? Acordo? Muito bem. É um acordo. De acordo com o quê? Umas com as outras. Isso. Hã? Umas com as E outras. estarmos em acordo uns com os outros é o quê? Muito bem, muito bem. Vai levar uma harmonia leve. Harmonia, tá bom. Todos nós estamos aqui no mesmo lugar, estamos de acordo. Se eu estivesse gritando, o outro batendo no vizinho, né? O outro dançando lambada, nós estaríamos em acordo?
Hã? Sim ou não? Não, por quê? Porque nós estaremos fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo caminho, para a mesma finalidade. Agora vamos pensar mais uma coisa, mais uma comparação do mundo da música com o mundo da administração. Vocês já ouviram falar que existem pessoas que têm o cargo de diretor? Aqui tem um diretor dessa faculdade, não tem? Diretor de departamento? Muito bem, agora você pergunta de um milhão. O que faz um diretor? Direciona. Tá, direciona. O que significa direcionar? Dirigir. Tá bom. O que significa dirigir? Quando eu estou dirigindo um carro, o que eu faço com o carro? O diretor é quem dá a direção. Está conduzindo o carro. Mas para conduzir. Habilidade. Mas veja. Mas por que eu dirijo um carro? Por que eu dirijo um carro? Qual a finalidade de dirigir um carro? Ele anda, caminha, vai mais rápido. Chegar em um lugar. Olha lá, ó. Mais preciso ainda. Atenção, um pouco mais precisão aí. Ela falou chegar num lugar. Muito bem. Eu digo com mais precisão: sair de um lugar e chegar em outro lugar. Ou seja, o diretor é aquele que dá uma direção. Muito bem. Ó, acabou. Não, acabou. Mas veja só. Viu? Ó, quem quer começar numa empresa no cargo mais subalterno? Levanta a mão. Ninguém? Quem quer começar como diretor? Hã? Ninguém quer começar como diretor? Vamos lá, eu adoraria começar como diretor, pô. Tá no... Hã? Chegar lá na multinacional, você ser diretor, ter uma sala, um monte de funcionários. Ninguém quer ser diretor aqui? Não? O que vocês querem saber então? Querer ser diretor é uma coisa, querer começar como diretor é outra. Ah, bom, então maravilha, você vê que turma maravilhosa, todos os livros. Maravilha. Calma pra vocês. Mas assim, não, mas agora vem a explicação por que eu estou levantando esse tema. Muita gente, pessoal, isso é muito sério, ó. Muita gente às vezes assume funções de diretoria, tá? Sem ter a mínima noção do que faz o diretor. Sem ter a mínima noção do que isso que nós estamos falando aqui. O que é dirigir algo? Levar, né, no caso do carro, no caso de uma empresa, levar essa empresa de um lugar para outro lugar, tá? Então vamos ver. Uma multinacional geralmente tem vários diretores, tá? Você tem lá um diretor, por exemplo, de marketing. Então, qual é a missão do diretor de marketing de uma grande empresa? Pegar essa empresa num lugar e levar para outro lugar, não é isso? Se a pessoa não tem isso claro, como é que você vai estabelecer um plano, uma meta, um cronograma, tudo isso que a administração estuda exaustivamente? Planejamento. Então, você chega aqui, né? O que adianta você chegar aqui e aprender, ó, planejamento é isso aqui. O Eloy dá aula de custos também, né? Você vai aprender a fazer os custos maravilhosamente bem, você sabe fazer custos muito bem, né? Mas você não sabe isso, né? Eu vou tirar daqui e vou levar para cá, não é? Eu vou chegar em tal ponto. Eu quero que a minha empresa triplique o faturamento em 10 anos. Então, pô, você tem um ponto de saída e um ponto de chegada. Aí você vai trabalhar para quê? Para administrar isso aí. Eu, como regente de orquestra, como maestro, como líder de um grupo musical, o meu objetivo é fazer uma apresentação em Berlim, na Alemanha, daqui a 5 anos. Né? Nós entramos no conceito de meta. Isso aqui nos permite, então, o conhecimento disso, como agir em harmonia, em acordo, com precisão, pertinácia. Pertinácia é uma outra palavra, colegas do Pirulito. Ó, como é seu nome? É Nayara. Nayara. Olha que palavra bonita que eu vou te ensinar agora, parece que sabe. Pertinácia. Sabe o que significa essa palavra? Uma junção de duas palavras: pertinência com eficácia. Pertinácia é uma palavra que foi recente, não é muito antiga. É um neologismo, que se incorporou no vocabulário e significa justamente isso que eu estou falando: pertinência com eficácia. Tá? Então, como é que nós vamos atingir essa pertinácia? Tá? Dessa maneira, a gente tem que desenvolver essas virtudes da liderança. A música nos auxilia com isso, porque ela é uma situação que partilha da administração de uma série de outras atividades humanas de mesmos princípios. Claro? Mesmos princípios. Essa busca pela excelência, essa busca por um objetivo, por uma meta, por uma precisão, por uma harmonia. Tá?
para vocês devem ter aprendido isso aqui na faculdade. Né? Não, vocês estão no primeiro ano. Vocês vão aprender uma hora. Segundo, terceiro. Segundo, terceiro. Vocês vão aprender uma hora que existe uma coisa chamada acordo coletivo de trabalho. O que é isso? É o sindicato da categoria. Eles estão administrando lá a empresa de frigorífico, por exemplo. Aí tem lá o sindicato dos trabalhadores dos frigoríficos. Correto? Esse sindicato vai fazer um acordo lá com o sindicato patronal. Agora eu não sei como é que está isso, mudou a legislação, né? Mas antes tinha isso aí. Agora é um acordo mais individual, parece. Mas é isso aqui o tempo todo. O que faz um empregador e um empregado? O que eles fazem juntos? Né? Quando eu toco um acorde aqui, toco essas músicas, essas notas juntas aqui, entram em acordo, né? Essa nota aqui desempenha uma função e essa aqui não desempenha. Da mesma forma, essa aqui também desempenha uma função que é única. Essa aqui também desempenha uma função que é única. Não adianta, se eu tirar isso aqui vai ficar faltando, vai faltar isso aqui. Tá bom? Vai faltar isso aqui. Depois tem algumas outras situações ainda mais elaboradas, não dá para entrar hoje, mas aí existem os conceitos que, aí vocês entenderem isso, isso aí vai uma palestra só sobre isso. Mas eu posso pelo menos apresentar para vocês esses conceitos aqui. Tá? Alguém já ouviu falar disso aqui, ó? Desses dois conceitos? Dissonância e consonância. Alguém já ouviu falar disso? Sabe o que significa? Não? Bom, consonância significa soar junto de uma maneira agradável. Dissonância significa soar junto de uma maneira desagradável. Basicamente é isso. Tá? Então, por exemplo, se eu começo a bater boca com o herói aqui, né? Porque eu sou palmeirense e ele é corintiano, nós vamos entrar numa dissonância, tá certo? Isso é até um conceito interessante que o professor vai depois explicar para vocês com mais detalhes. Dissonância cognitiva. Então, quando a gente não está entendendo nada, sabe? Não sei se alguém aqui já acordou com sono e não entende nada, né? É uma dissonância cognitiva, quer dizer, a situação que se apresenta não está sendo assimilada, né, por você. Uma ciência, talvez, causa de um cafezinho, né? De uma pintinha. Então ele entra em dissonância. A consonância é quando tudo soa junto, mas de uma maneira harmônica. E a dissonância, então, gera também uma. Olha, como nós vamos então aprender a chegar nisso aqui e evitar isso aqui? Como a gente faz isso? Desenvolvimento do quê? O que nós estamos desenvolvendo? Não? Qual que é o tema? O quê? O acorde é um instrumento, digamos assim. Mas qual que é a habilidade que nós vamos desenvolver aqui como administradores, como liderança. Muito bem, liderança. A liderança, pessoal, a liderança nos permite surfar aqui, ó. Vamos surfar nessa dissonância, tá? E vamos atingir a consonância. Porque é o seguinte, ó, muito sério. Eu também dirijo empresas. Né? A minha família de empresários. Eu administro um hotel também. Né? Eu cuido de uma parte dos hotéis, né? Tem gente que cuida da outra, tem gente que cuida de outras partes, né? Mas enfim. Vocês acham que administrar uma empresa sempre é isso aqui? Quem aqui já trabalha em uma empresa? Tá, legal. Vocês têm uma experiência bacana. Sempre é isso aqui? Não. Mas nós temos. Legal. E quando a gente passa por isso aqui, vocês querem ter por perto uma pessoa que ela é líder, que ela é proativa, que ela vai, vamos lá, vamos arregaçar a mãozinha. Ou vocês preferem uma pessoa que é assim, você vai lá, né? Sua próxima, se quebrar, não tem problema, né? Vamos lá no rio pescar o peixinho lá, né? Porque esse aqui vai quebrar e não vou fazer nada para ajudar. O que é melhor a gente ter por perto? Ou vida, né? Ou vamos pegar o caso da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Tinha lá um homem chamado Winston
Church. O que ele era? Era um grande líder, né? Tudo bem? Por que ele é um grande líder? Porque ele chegou lá num discurso para o povo da Inglaterra, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro, que é o líder do governo, tá? A rainha da Inglaterra não é líder de governo, é líder de Estado, certo? Líder de Estado é aquela coisa, aquela função que cuida, né, das instituições, da preservação das fronteiras, que tem tanto a ver com o governo, com decisões mais pontuais. Tá? Então ele foi empossado nesse cargo. No discurso, o que ele falou? Falou o seguinte: eu não prometo nada para vocês, além de sangue, suor e lágrimas. Poxa vida. Então, às vezes, o líder não é aquele professor de cursinho. Quem fez cursinho? Já viu isso, né? Professor de cursinho que faz brincadeirinha o tempo todo. Né? Olha que legal como nós de palhaço. Não. O líder, aquele que, quando a situação aperta, ele está ali, ele ponta firme, ele sabe resolver, não é? Então, o que o Churchill fez? Ele usou dessa virtude da liderança, de estar preparado para uma situação adversa. Porque quando a gente sabe, a gente busca isso aqui, né? Como diz o ditado romano também, eu vou escrever para vocês aqui, talvez vocês não saibam para música latina, mas é isso aqui, ó. Gosto muito disso. O Eloy, acho que sabe o que significa essa frase aqui. Né? Vocês também sabe? Alguém sabe o que significa essa frase aqui? Quem sabe? Muito bem. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Ó, então, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Ou seja, se você quer a consonância, presta atenção, isso aqui é essencial. Chegamos no centro da coisa. Se você quer a consonância, se você quer a harmonia, se você quer o acordo, você tem que estar preparado, tá? Para passar por isso aqui, pela dissonância, pela desarmonia, tá? E pelo desacordo. Isso tudo acontece na música o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tá? Vocês ouvirem o coral de Bach, vocês ouvirem uma sinfonia de Beethoven, cada 4 compassos você tem essa alternância. Tá? As harmonias e harmonia o tempo todo. Tá? E o maestro, como ele é o líder da orquestra, líder do coral, ele precisa saber não apenas tratar a desarmonia do ponto de vista, né, da música em si, porque ela é cheia disso, é cheia de desarmonias, é cheia de tensões. Tanto que no estudo da harmonia musical, nós aprendemos uma coisa que se chama tratar as tensões. Você tem que saber tratar a tensão. Professor, quando tem um conflito entre 2 alunos, faz isso. Ele precisa atingir isso aqui, mas há uma dissonância entre os 2 alunos. Digamos que você bateu nela, né? Aí o Eloy chama vocês para lá. Como é seu nome? Renato? Tainara. Tainara. Deve falar uma função do seu nome? Jéssica. Jéssica. O que ele está fazendo? Ele está tratando a dissonância, está resolvendo a tensão. Né? Se eu colocar na música, isso é muito evidente, assim, faz matemática, tá? Se eu meter aqui um si, nossa, vai ficar super tenso, uma dissonância aqui de dó com si, isso precisa resolver. Só tem 2 formas de resolver, ou esse si vem aqui pro lá, e já mudou a corda, ou ele vai pro dó aqui. Aí volta-se a consonância. De uma forma aqui alterada, uma corda que mudou, e aqui preservou o mesmo acorde. Mas enfim, a música ensina isso o tempo todo. E o maestro, ele tem que saber fazer isso do ponto de vista, ele tem que saber tratar isso aqui do ponto de vista musical, né, da execução das músicas, e também tem que saber administrar esses conflitos. Por quê? Porque, por exemplo, né, eu brinco muito com as violas. Aqui na orquestra nós temos vários naipes. Aqui, ó, mais ou menos nessa parte nós temos os violinos primeiros, tá? Toda essa parte aqui é violino primeiro, tá? Violino primeiro. Ou seja, são os violinos que tocam a melodia principal. Aqui nós temos o violino segundo, né? Os violinos segundos, mais ou menos 20 segundos, 20 primeiros, umas 20 violas, né? Isso aqui é a abreviação, tá? Abreviação. Depois nós temos aqui o naipe dos cellos, tá? Cello.
E o contrabaixo, aqui, isso nas cordas. Mas aqui nós temos as madeiras. Então, às vezes, o ensaio de orquestra dura em torno de 3 horas, tá? Para fazer a coisa funcionar. Um ensaio. E assim, tem orquestra que ensaia 2 vezes por dia, com 6 horas de ensaio por dia. Tá? Como numa fábrica, um maquinário, um processo de produção, você vai fazer um estudo, um ensaio. A minha esposa trabalhou numa empresa chamada Embraer. Quem conhece? Ela é engenheira de emprego. Trabalhou na Embraer, que é, não vou dizer que é a maior produtora de aviões do Brasil, porque o Brasil só tem uma. Então é a única indústria que produz aviões do Brasil, certo? E ela trabalhou 10 anos lá e ela trabalhava numa parte chamada de ensaios da aeronauticidade. O que eles faziam lá? Então, fazer ensaio o tempo todo, tá? Assim, resumindo muito, para ver se o avião ia cair. Porque assim, se tiver uma falha, uma fissura lá na carenagem do avião, que encobre a asa do avião, ó, explode, mata tudo. Certo? Na música, nós temos a vantagem que isso não acontece. Então, se a gente entrar aqui na dissonância, na desarmonia, ninguém morre, graças a Deus. Né? Incomoda um pouquinho, mas ninguém morre. Mas veja o que acontece. Ó, o engenheiro, né? O engenheiro tem uma responsabilidade tremenda, concorda? Concorda? Ou um médico. O médico precisa ter o quê? Nossa, o médico precisa ser isso aqui, né? Ó, o tempo todo, você concorda? Ó, essa é a virtude aqui, não é? Então o médico tem que saber, ó, 1, 2 e tá, naquele ponto, certinho. Precisão. Né? Se for uma equipe médica que vai fazer uma cirurgia, então, depende disso a vida do ser humano, não é? Ora, a vantagem da música é justamente a gente passa por todas essas situações que o engenheiro passa, que o médico passa, que o diretor da fábrica passa, sem que ninguém se prejudique. É uma maravilha, não é? É como você ir na escolinha. Quando você é criancinha de 4 anos, 5 anos de idade, você vai lá para aprender, assim, não é nem básico, é elementar, né? Você não vai ser punido aqui, se você tiver um desempenho, coisa do tipo, mas você está se preparando para uma etapa que está assim. Vocês estão aqui se preparando para uma etapa que vai estar assim, monstruosamente, mas assim, avassaladoramente acima em termos de nível de exigência. Vocês sentirão isso, vocês que já trabalham, já sentem, né? O nível de pressão, às vezes, no ambiente de trabalho é avassalador, não é mesmo? Então, a gente tem que estar preparado com essas virtudes, de modo que, se nós queremos a paz ou a consonância, a harmonia, nós temos que estar preparados para tratar a dissonância. Como a gente está desenvolvendo essas virtudes de liderança? Tá? Todas essas reflexões que nós fizemos aqui, então, nos auxiliam a juntar recursos que são, agora que usar uma palavra aqui, vocês vão querer falar, recursos metafísicos. O que é metafísica? Né? Temos um especialista aqui, pode dar uma definição melhor que eu, depois. Mas a metafísica, bom, física estuda física, todos sabem. Física estuda o quê? O comportamento dos corpos naturais no mundo físico, as leis da natureza, as leis naturais. Né? E a metafísica estuda o quê? Estuda as condições de existência da própria realidade. Parece muito difícil? Não, mas, por exemplo, vamos pensar aqui num princípio de identidade, né? Colocado por Aristóteles, que define uma identidade, né? É algo que tem a mesma substância. Então, por exemplo, eu sou um ser humano, não posso ser um cavalo. É lógico? Lógico por quê? Porque faz parte da estrutura da realidade. Se eu fosse um cavalo, né? Eu também poderia ser um ser humano. Então, por aí vai. Aí você vai deduzindo o princípio da identidade, da diferença entre as coisas. Se o cavalo não tem a mesma substância que eu, né? Então, logo ele também não pode ser um ser humano. Claro, pode parecer um cavalo. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, a metafísica é isso, Pedro. O que é? A própria condição de existência das coisas. Uma expressão concreta da metafísica é o quê? É isso aqui. Números, né? Os números expressam uma realidade. Tem como 2 mais 2 não dar 4? Né? Me disseram que na matemática indígena 2 mais 2 não é 4. Eles só sabem contar até 3, parece. Alguns tribos, algumas tribos. Não sei se é verdade. Me disseram, mas enfim, toda a matemática que nós conhecemos, né?
desenvolvida ao longo de milênios, os pais têm certeza disso. Então a metafísica é isso, é o estudo das condições de existência mesmas da realidade. Né? Realidade. Condições lógicas. Tá? Enfim. Então, a gente tem esses recursos. A música, então, ela nos possibilita exercitar, né, essas condições de existência de uma maneira segura, de uma maneira construtiva, de uma maneira que nos prepara para inúmeras outras atividades. Tá? Vocês acham que é coincidência? Quais são os melhores? Vamos ver se vocês sabem. Vocês estão por dentro do mundo dos negócios. Melhores fabricantes de carro do mundo. Quem são? Não tem concorrência? Tem, não? Eu mesmo já tive carro de várias marcas. O melhor que eu já tive foi da Volkswagen. Não estou fazendo merchandising. Mas é assim, um carro que não quebra, demora para não quebrar. Né? A lataria firme, mecânica boa, os carros japoneses são bons. Olha, não chega perto dos alemães. Será que existe alguma coincidência o fato dos alemães terem toda essa cultura musical aqui? Né? Toda essa cultura musical, será que é uma coincidência de ser o melhor fabricante de carro? Eles são bons de muita coisa. Né? Vejam o que eles fizeram no trabalho mesmo. Segunda Guerra, eles deram trabalho o mundo inteiro para derrotar, o mundo inteiro contra eles. Usaram para o mal, mas tinha uma excelência naquilo. Né? Você consegue compreender, né? O cara é bom o que ele faz, ele usa para o mal. Por exemplo, o professor Lloyd, os professores aqui podem desenvolver uma bomba atômica de maneira excelente, a melhor bomba atômica do mundo. Né? Se eu chegar e comprar deles e explodir uma cidade, eu vou estar usando para o mal. Agora, eles fizeram um negócio bem feito, eles não queriam usar para o mal. Tá? Uma discussão, inclusive o Einstein, o Albert Einstein, era um modelo de quê? O Einstein até hoje. Né? Aqui tem lá nos Estados Unidos um visto, entendeu? Vocês sabiam disso? Que nos Estados Unidos tem um visto chamado Einstein Visa, já ouviu falar isso aí? É um visto para os gênios. Fez os Estados Unidos uma organização, eles receberam todos os grandes gênios da Europa, que estavam fugindo lá do nazismo. Tá? Einstein Visa, por quê? Porque eles reconhecem a excelência, o cara sabe fazer. Não é o cara que tem título, porque o Einstein não tinha título. Tá? Ele era formado numa escola técnica lá na Suíça. Ele não tinha título, depois ele ganhou o título lá, nas universidades lá, honoris causa, não é? Ou seja, meritório, título meritório. Mas precisa ter essa excelência, desenvolver essa excelência. E eu fui uma coisa para trás aqui, só voltando, recapitulando. Quando eu falei dos naipes da orquestra, esse desenho horroroso, o maestro, então, ele precisa saber tratar a dissonância desses naipes. Porque, por exemplo, durante um ensaio que dura 3 horas, esse grupo aqui pode tocar bem, e esse grupo da viola aqui pode tocar muito mal. Então eu tenho que fazer todo mundo aqui esperar por causa da viola. Não acontece isso às vezes? Ele toca viola. Ele tira a cabeça. Samuel ele toca viola. Então, às vezes a gente tem que parar por causa da viola. Não é a viola caipira, é a viola sinfônica. Parece um violino, só que mais grave. Tá? A gente tem que parar todo mundo lá. É uma pressão tremenda. Você tem 80 pessoas te olhando, esperando o então aqui acertar. Então você tem que administrar isso. Uma classe também acontece isso. Com certeza tem alunos que têm um desempenho melhor aqui. E às vezes os que não têm, você tem que dar mais atenção, às vezes até porque não tem. Tem o outro que tirou a melhor nota, está sem paciência. Ô, professor, mas de novo isso, eu não entendi. Mas peraí, o colega ainda não entendeu. Tem um outro ritmo, está com expressão em casa, no trabalho. Ele não conseguiu assistir a aula X, enfim, perdeu um conteúdo. Então tem que saber administrar, tratar essas questões. O líder faz isso, os professores que são líderes fazem isso o tempo todo, não é? Trata essas harmonias. Então, tem que desenvolver essas virtudes aqui, vai chegar ao que? A ser de fato, se chegarem a ser líderes, né? Desenvolvendo a virtude da liderança. Então, o maestro pode contribuir nesse sentido. Herbert von Karajan, alguém já ouviu falar? Desse senhor? Alguém já ouviu falar? Vou escrever só mais esse nome aqui para eu não ficar muita coisa. Herbert von
tinham passados da Grécia, que não origem grega, então pronuncia Caraí. Mas no alemão também se Caraí. No alemão também o J pronuncia I. Então, Herbert von Karajan foi um maestro, principal maestro do século XX, talvez, que foi diretor por mais de 50 anos da Orquestra Filarmônica de Berlim. Depois vocês podem ouvir no YouTube isso tudo que eu estou falando, tem lá as gravações, podem colocar lá esse nome, Herbert von Karajan, tudo isso que eu estou falando, vocês podem colocar lá e vai aparecer. Ele vídeo sobre isso, para ilustrar, Dom Sebastian Bach, Beethoven, também sugiro vocês estudarem, vocês verem como esses grandes gênios desenvolveram isso nas suas obras. O cara, então, por volta de 1950, ele começou a ser justamente o diretor titular dessa Orquestra Filarmônica de Berlim, até hoje reconhecida como o principal grupo sinfônico musical do mundo, mais antigo, inclusive, no funcionamento, desde 1880 por aí, ininterruptamente essa orquestra se apresenta, tá? Na Alemanha e no mundo todo, mas o cara foi o modelo máximo, tá? Ele nem era o mais excelente, não era o mais excelente, mas ele era o mais lírico. Por quê? Porque ele fez aquilo que o nosso colega escreveu ali com o carro. Ele tirou a orquestra de um lugar A e levou para um lugar B, tá? Um outro patamar, muito superior ao que ele pegou. Isso é o legado. Isso é o legado de um líder. Isso é o legado de uma vida. Isso é a substância de uma vida. Se vocês um dia chegarem para os seus netos e falarem, ó, meu netinho, queridinho, eu consegui sair do ponto A, chegar no ponto B, vocês deixaram um legado. Vocês foram líderes. O líder pode ser líder da própria vida. Vocês saíram de um ponto A e chegaram no ponto B. Saíram de um estágio mais incipiente e chegaram para um estágio de maior desenvolvimento. Tá? Isso é a substância da liderança, isso é a substância da vida. Agora, por outro lado, infelizmente, há pessoas que não conseguem. Não é porque, não estou sendo preconceito, não é isso. Tá? Tem gente que não consegue fazer isso. A gente respeita. Mas, por exemplo, nós estamos na administração, a gente quer desenvolver essa habilidade. Né? Pegar uma empresa, pegar uma iniciativa. Veja o caso das startups, né? Aqueles gênios lá do Vale do Silício, o dono do Google, o dono da Apple, né? O dono de qual outra? Netflix, sei lá, Facebook. O cara nem concluiu a faculdade, teve uma ideia genial, desenvolveu aquela ideia, pegou aquela ideiazinha, aquele bebezinho, milhãozinho, gestor aqui, né? Foi colocando lá mais ideias, investimentos, captando gente para ajudar e chegou. A Orquestra Filarmônica de Berlim, esse cara, nunca tinha se apresentado fora da Alemanha. Quando ele morreu, a Orquestra Filarmônica de Berlim já tinha se apresentado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então vocês vejam aí, gravou discos integral da Sinfonia de Beethoven, no 9, gravou no Japão, gravou na Alemanha, gravou nos Estados Unidos, era diretor de todos os festivais de música da Europa. Era um homem, pra vocês terem uma ideia, ele era tão requisitado, ele ia para tantos lugares dirigir tantas orquestras, tantas óperas, tantas casas de concerto, que ele não ia de avião comercial, tá? Também não ia enfrentar um jatinho. Ele comprou um jatinho e ele ia dirigindo, ele ia pilotando o jatinho. Tá? Mais uma orquestra. E veja, esse grande maestro, que morreu em 1990, tá? Eu, minha infância, passei ouvindo as gravações dele, as libertações dele, né? Tinha uma época que isso passava na televisão, não nossa televisão, culturalmente. É um exemplo máximo, né, de liderança. Ele conseguia realmente realizar muita coisa. E eu acho que o modelo máximo, o exemplo máximo disso aqui. O exemplo máximo. Tanto que ele foi o grande herói da Alemanha no pós-guerra. Porque assim, nós estamos falando de Alemanha hoje, coincidência, né, tem a ver com a música, tem a ver com o assunto que eu trabalho. Mas nós somos uma região fortemente marcada pela cultura alemã. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, devido a tudo que aconteceu, chegou um certo trauma, né? O povo alemão ficou meio para baixo. Então o que aconteceu? O cara, ele catalisou isso tudo, ele foi o grande líder da Alemanha, um músico, veja só.
no pós-guerra. E a música tem essa característica que trata de sonância para almejar a consonância e a harmonia. Então, aí a Alemanha passou a se reconciliar com o restante do mundo através da música, através das suas grandes orquestras, principalmente a Orquestra Filarmônica de Berlim. Porque, inclusive, na década de 60, veja que informação interessante, o outro grande maestro, esse de origem judia e norte-americana, Leonard Bernstein, já ouviram falar? Foi muitas vezes regente dessa Orquestra Filarmônica de Berlim. Então, um alemão, um judeu dividindo a direção da orquestra, vejam que simbólico, não é? Hoje em dia nós temos, ambos já faleceram, tá? O Bernstein e o Karen já faleceram. Hoje em dia nós temos um grande maestro judeu vivo, que é o Daniel Barenboim. Ele é de origem argentina, tá? Mas ele é diretor lá da Orquestra de Tel Aviv, e nessa Orquestra de Tel Aviv, ele até intitulou essa orquestra de Orquestras Filarmônica Oriente e Ocidente. Por quê? Tem músicos lá, meio a meio, judeus e palestinos. Interessante. Tem de outras nacionalidades, inclusive brasileiro, que toca contrabaixo, que ele descobriu aqui no Brasil, na favela de Heliópolis. Isso mesmo, aquela favela que pegou fogo, em São Paulo, na década de 2000 e pouco. Passou por uma revitalização e superou os terríveis índices de violência que tinha naquela região, faz um projeto chamado justamente a Sinfônica de Heliópolis, que é a Sinfônica de Heliópolis. E lá, os jovens, de idade até menor que a de vocês, têm acesso ao aprendizado dos instrumentos da orquestra sinfônica e da prática da orquestra. Esse jovem, então, está lá em Israel tocando com essa orquestra, né, celebrando o quê? Consonância, harmonia, paz entre os povos, uma região que ainda tem conflito. Lamentavelmente, ainda existe um conflito lá, certo? Faixa de Gaza, vocês estão por dentro disso, né? Do que trata isso? A música é um modelo de tolerância, um modelo de excelência, né? É um modelo de preparo, tá? Uma frase interessante que vocês podem guardar para sempre: preparação não é atraso. De novo, preparação ou preparo não é atraso. Às vezes a gente está estudando lá, nós estamos preparando. Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais fácil. O colega que está lá na academia, você vai na academia? Não? Então, quem está lá puxando ferro, cuidando da saúde, está perdendo tempo? Está em boa forma. É perder tempo ficar lá, né? Preparação não é atraso. Então, a música sinfônica, tá? O papel do maestro frente à orquestra, pode parecer uma coisa assim arcaica. Quando isso é passado, isso aí, não for por isso. Olha quanta coisa a gente pode extrair disso. Tá? E por que eu comecei a falar disso? Porque eu vou me apresentar nos lugares com a orquestra e o público tem cada vez menos familiaridade com isso, com esse universo da música, da cultura universal, né? Então, assim, eu comecei a fazer duas coisas: programas de rádio, né? Você ouviu muitos programas meus, né? De música, ouviu? Aliás, eu conheci o professor Eloy por causa do rádio. Vou fazer um programa no rádio de música. E ele ouviu o programa, nos conhecemos aqui. Aí vai longe essa história. Mas, comecei a falar sobre música, explicando essas coisas e tal. E uma rádio de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas começaram a gostar desses programas, aí transformei isso num livro, né? Porque esse livro, sempre que eu vou apresentar com orquestra e coro, eu explico algumas coisas. Por exemplo, com a minha orquestra lá, nós estamos fazendo agora uma música que é da Idade Média, outra que é do Renascimento, século XVI, por aí. Tem música do século XVIII, tem música do século XX, música da Idade Média lá do século IX. Então, eu explico um pouco, né? Olha, no século IX se pensava a música dessa forma. Os instrumentos eram esses, né? Tinham esses princípios. Século XVIII, vou explicando. Então eu faço tipo um concerto didático. E aí, essas explicações começaram a se alongar um pouco, viraram um curso, que se chama Seminário de Música. Está na internet disponível para quem quiser acessar esse curso, tá? seminariodemusica.org. Eu explico isso tudo. E as pessoas começaram a me chamar para falar de sistemas, né? Tenho falado em muitos congressos de educação e liderança sobre esses assuntos. Tempo mais tempo, então. 10 minutos. Muito bem. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que tenha ficado claro. Tá? Foi algo meio que improvisado, mas eu tenho falado isso em vários lugares.
né? Eu fiz uma palestra sobre isso, inclusive em Roma, há 2 anos atrás, quando eu lancei meu livro lá. Então está um pouco na ponta da língua, tá? O que faltou um pouco foi as imagens que eu desenhei para vocês aqui, mas vocês podem pesquisar depois, certo? Eu vou deixar aqui o meu nome, porque talvez vocês não tenham gravado. Tem um canal no YouTube que tem alguns vídeos também explicando essas coisas, tá? Ó, Dante Mantovani. O site, onde eu explico isso também de uma maneira mais. Já tem mais de 90 aulas lá, tá? É um seminário de música, vou colocar aqui também. Quem quiser se aprofundar, seminário de música.org. Tá certo o site? Tá certo? Sim. E é o seguinte, caso vocês queiram aprofundar ainda mais, eu tenho ainda uma outra alternativa da TVS, que é o Festival de Música, que são cursos presenciais mesmo, né, de regência, de orquestra, de canto, coral, que acontece na minha cidade. Vou deixar o endereço aqui também. É só colocar o festival na frente. Então, se vocês quiserem ir lá aprender a cantar, por exemplo, aí é aqui, o festival ou seminário. E agora, é o seguinte, eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas. Se tiver alguma pergunta, para esclarecer algum ponto que eventualmente não tenha ficado lá. Tá bom? Obrigado. Inscrições, levanta o braço, eu vou organizando. Perguntas para o professor? Fica à vontade, viu? Pode perguntar qualquer coisa. Mesmo que tiver o tutor. Não tem problema. Você mostrou aí conhecimento da história da música. Qual a sua opinião do livro da última geração aí que nós nos encontramos em relação à produção artística de alto nível? Sim. Ótima pergunta. Muito bem. Eu esperava que vocês fizessem essa pergunta, hein? Muito bem. É isso aí. O seguinte, o grande problema dessa nova geração, digamos assim, é o desconhecimento disso aqui, ou seja, o desconhecimento do que veio antes. Então, quando você desconhece muito disso aqui, o que acontece? Você acaba reinventando a roda muitas vezes, de uma maneira muito, às vezes, simplória. Coisas que acabam não acrescentando muito, né? Daquilo que eu fazia ali na física, a estrutura do universo, a estrutura da realidade, limita um pouco, então a gente fica muito limitado a uma coisa só. Né? Tem certos ritmos que eles são muito, nos direcionam para coisas muito limitadas. Quando isso aqui nos direciona para coisas muito amplas. Eu tenho uma outra pergunta. Sim. O senhor está sendo elegante, né? Porque ultimamente não, o que está sendo inclusive é uma porcaria. Concordo. Existem estudos que provam, demonstram que quando a pessoa ouve muita música porcaria, o cérebro fica atrofiado. Por favor, vou citar 2. Tem um livro que saiu recentemente chamado Música, Inteligência e Personalidade, de um autor vietnamita. Ele fez um estudo empírico, científico, demonstrando exatamente isso. E um dance music da década de 80, perto do que tem aqui hoje no dia do Brasil, ainda é uma própria ateniense. Né? Tá? Então, essa coisa decaiu muito e, assim, provoca até lesões cerebrais. E o outro médico que fala disso também, pode procurar no YouTube, tem muitas palestras dele, o Dr. Laíra Ribeiro, já falou isso também. E se alguém gosta de heavy metal, assim, chama os ouvintes agora. E heavy metal, foram feitos estudos médicos. O cara estudou, não é porque ele não gosta, estudou apenas o efeito do heavy metal no cérebro e viu que o heavy metal mata algumas células dos neurônios, né? Mata o neurônio. Então, quer dizer, a música foi intensa. Esses estudos, tá? Não estou nem dizendo que eu concordo, não. Mas existem estudos que mostram isso. Esse vietnamita, esse médico japonês, estudou isso aí também. Na verdade, não é que mata o neurônio, não. Ele desconfigura as células neuronais. Porque a célula, a maior parte da célula é uma coisa de água. Né? Tem certas frequências, é uma coisa física. Frequência, isso aqui é físico, tá? Não é subjetivo. Eu não gosto. Mas é minha opinião, não é a opinião física. É física. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Não tem como. Por quê? Bagunça a célula. Entendeu? A célula é 60% de água. Desconfigura as moléculas de água. É isso que acontece. Imagina as pessoas que estão expostas a isso muito tempo.
invariavelmente, você que é uma família da conspiração, pegar o deixar vocês estão respeitados dessa nome, fala justamente dessas músicas, dessas perigosas, feitas para evitar que as pessoas pensem. Olha, eu mesmo, esses dias, tive uma experiência muito interessante. Interessante não, uma experiência aterradora. Eu estava dirigindo, voltando, fui dar uma palestra, não foi sobre esse tema, foi sobre arquitetura gótica e a relação com a música medieval. Poços de Caldas, Minas Gerais. Longe, uma pernada, a minha cidade fica a 700 km. Voltei dirigindo, ouvindo. Eu estava ouvindo música clássica, eu sempre ouço música clássica desde que eu nasci. Tá? Então não é para aparecer nada, eu faço isso mesmo. Às vezes eu ouço uma outra coisa também, jazz, coisa assim. Mas o que acontece é que eu parei para comer alguma coisa num restaurante, num posto de cidade, estava tocando aqueles batidão lá, sertanejo universitário. Que aliás, é curioso, hoje quase que eu escrevi um post no Facebook, a gente parou no posto também, porque a mesma coisa aconteceu. Aquela mesma, são 4 acordes, sempre os mesmos 4 acordes, não muda. É o mesmo ritmo, mesmo 4 acordes, e o mesmo drama de corno, sempre. É a mesma coisa, né? Muda só o nome do cantor, mas é a mesma estrutura. E aquilo lá, eu parei para escutar aquilo, eu já fiquei, eu senti que eu, né, fiquei, não vou dizer que eu fiquei burro na hora, mas eu já fiquei menos favorecido. Pessoal, vamos aproveitar a oportunidade da presença do Dante aqui, nesse momento, nessa sexta-feira. Perguntas sobre assuntos diversos ligados à cultura, música, ou coisa parecida, do que ele puder responder. Por favor, pessoal. Todas, por favor. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura tão forte na música desde a infância, por exemplo, na Alemanha e até nos Estados Unidos. As pessoas são muito musicais, já são introduzidas a isso. Levando isso para o sentido da liderança. Você já, não sei se você já chegou a estudar isso, líderes que têm essa introdução de uma música desde o instrumento erudito até o mais popular, eles têm esse desenvolvimento pela forma como o cérebro trabalha com as músicas, o pensamento, da análise. Sim. É muito interessante pergunta. Veja só, existem vários estudos, assim, dezenas, centenas de estudos. Demonstra, por exemplo, um efeito muito comum estudado na neurociência, chamado efeito Mozart. Crianças de tenridade, a partir do nascimento já, mas tem várias faixas, principalmente a partir dos 3 anos de idade, e começam a ouvir as músicas de Mozart, que é um compositor austríaco, apresentam um desempenho cerebral muito maior, que diz respeito à aquisição de habilidades de fala, atividades lógicas. Na escola, colocaram um determinado grupo de alunos para ouvir Mozart e outro não ouvir Mozart. O que ouviu Mozart teve um desempenho 70% melhor em matemática, em linguagem, em tudo. Então, assim, tem certos repertórios musicais. Mozart. A gente fala de Mozart. Mas é Mozart. Meu irmão, mas é Mozart. É assim. Eu tive um filme sobre ele assistindo. Temos mais decisão, eu quero escrever em terceira. Só para concluir. Então, de fato, o problema dos Estados Unidos é o seguinte: o problema nosso aqui é que nós temos um problema com a discussão. Um problema bem parecido com o deles lá. Só que eles, por outro lado, não nos valorizam tanto quanto a gente. Tem uma certa razão para isso. Mas se você pegar o seu instrumento e tocar lá, o pessoal te respeita, o pessoal te valoriza muito, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito esquisita que não valoriza isso. Então, as pessoas acabam perdendo muito o seu desenvolvimento intelectual. Temos uma inscrição aí com lá no final. O fato de você ter lançado o seu livro fora do Brasil e não aqui, seria pela falta de cultura do brasileiro? Ou falta de interesse do brasileiro na... Não, foi por isso. Foi porque, na verdade, eu tive a chance, né? Mas eu tinha lançado no Brasil antes. Lancei no Brasil em várias cidades, né? Em Londrina, o professor Roy estava presente. E aí surgiu essa oportunidade de uma residência de brasileiros lá, fiz esse lançamento. E lá nos Estados Unidos eu fiz também. Agora eu precisaria traduzir, mas são questões de oportunidade mesmo, no caso. E o meu livro, aliás, eu esperava assim, que ele fosse ser muito mal recebido. O pessoal ia ler e ia ler, né? E não, o pessoal acabou gostando, o pessoal elogiou, fizeram boas críticas, né? Então, é um livro que realmente me deixou satisfeito por essa razão. Eu quero fazer um comentário, porque eu insisto
insisto muito na sala de aula em relação à qualidade de música e cultura, assim, não que é a minha área, mas assim, eu uso como exemplo, né, que a música ruim emburrece. Eu me lembrei de um estudo que o cara colocou numa plantação de tomate, bolsões, e heavy metal. Com outros, o tomate cresceu, o heavy metal e o tomate morreu. Então, não serve nem para ver, só para ter uma ideia. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O som, gente, é físico. Tá? É, ó, o corpo bate no outro, quando gera uma fricção, o movimento do ar gera um som, uma onda física. Então, tem certas músicas, as músicas são compostas por essa matéria-prima. Não é? É igual você tomar um comprimido. Se você está com dor de cabeça, você toma uma aspirina, certo? Você é um comprimido, concorda? Um comprimido. Vai melhorar a sua dor de cabeça, beleza? Se você tomar um comprimido de, sei lá, de gasolina, né? Comprimido de álcool, não vai melhorar a sua dor de cabeça, tá? Pelo contrário, vai melhorar. Então, a forma é a mesma, o conteúdo é diferente. Então, a arte é a mesma, é a música, mas tem certos repertórios que edificam e outros que não edificam. Então, para o estudante, tá? Indica-se muita coisa para o estudante, ter bons livros, né? Ter bons hábitos, não acordar muito tarde, enfim, não encher muito a cara, né? Mas, eu digo isso, mas não se fala muito sobre a música. Então, perde-se essa expressão. Pessoal, última pergunta, para aproveitar a oportunidade. O que ele pode levar lá para Brasília para contribuir no desenvolvimento da cultura do Brasil? Alguma sugestão? Você está indo para lá, para falar do homem. Tem que ter coral na universidade. Uma sugestão. Isso é a própria reitoria que pode propiciar. Mais uma sugestão? Não, outra questão. De eleição esse ano. Ano que vem vai ter coral. Mais. E pausa, eu vou vir dar uma oficina do coral para vocês. Mas quando é que dentro, né? Antes de o processo ali, o circo falou. Sim, pois é. Eu cresci ouvindo isso. Né? Que era o meu modelo de excelência. Né? Toda a confusão que tinha na minha mente, eu lá me botava em ordem. Até hoje, eu boto em ordem. Já tentei fazer outras coisas, já tentei fazer muita coisa. Eu fiquei 2 anos da minha vida sem trabalhar com música. Geralmente, eu tive que voltar a trabalhar com música para organizar a minha mente. Porque é aquilo que me organiza, me faz ter inteligência. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria saber, só tem algum instrumento que você toca, Dante? Ó, eu toco alguns, toco piano, toco violão, flauta, já toquei alguma coisa de violino também, saxofone, trompete, trombone, bateria, baixo, vários, mas o principal é o piano. Ele é muito bom, hein? Na música nacional brasileira, canto. É muito bom, cara. Na música nacional brasileira, como você indica ou aprecia? Nacional brasileiro, São Lobo, Vitor da Luz, maior compositor de todos os tempos do Brasil. Talvez nomeado por Carlos Gomes, mas compositor brasileiro. Agora, os mais conhecidos são os populares, né? E dentro dos populares, os piores. Mas os melhores dentro dos populares, eu indico Tom Jobim, o próprio Noel Rosa, que é um sambista também, que eu acho bom, eu gosto. Tá? Pixinguinha, do choro, Chorinho, tem muita coisa boa, música brasileira, né? Tem grandes cantores, de canções que cantam músicas de compositores que são conhecidos, mas se você procurar. O próprio Francisco Alves, na cidade de perto, chama Francisco Alves, grande cantor, Chorinho. Vicente Celestino, não é? O Orlando Alves também. Tem grandes cantores que faziam esse repertório de músicas maravilhosas, sabe? E é populares. Professor Brandi, e a música sertaneja universitária? Bom, Não vamos falar. é aquilo que eu falei, a 4 acordes é sempre os mesmos 4 acordes. Não e vamos as subir. listas. Você não pode. Aí é Vocês não podem. Isso vai estar cercando vocês. Essa música é. Eu e o Dante tivemos uma discussão relativamente a esses lixos de música que estão nas mídias, pessoal. Vocês não vão conseguir evitar elas. Se não tem como maciço, vocês são perseguidos por isso. Sempre pela novela, você o tempo todo você ouve uma porcaria dela. Vocês não vão conseguir fugir disso. Mas pelo fundamento, isso faz mal. E o pior é que faz mal. Então, escolham músicas minimamente melhores do que esses lixos. Eu não vou nem falar, porque eu não posso nem. Bom, a próxima é muito baixa, chegou muito. Então, se afastem disso, porque, vejam,
E vocês precisam chegar nesse nível de excelência e a geração de vocês será excelente, não só em música, mas em tudo que vocês fizerem. Utilizem-se da música para ficarem, como é que é? Vocês ficarem superior? Como é que é? Muito mais inteligentes. Hã? É assim, pensa assim, ó, digamos assim, vocês têm um recurso, eu falei da bomba atômica, né? Você tem uma bomba atômica na mão, né? Para que usar o estilingue? Você tem que destruir o seu inimigo, vamos lá, lá de cima. Mas sim, onde ocorre outra coisa, você vai destruir o seu inimigo. Você prefere estar com uma escopeta calibrada ou com um estilingue? Sei lá, o cara invade sua casa, você vai matar você, sua mãe, sua filha, sua vizinha, seu cachorro, você vai estar com um estilingue, né? Você pode escolher os dois. É uma ferramenta desse tipo. Quer dizer, se vocês querem desenvolver a liderança, desenvolver a inteligência, a excelência, né? Isso aqui é muito mais apropriado do que essas outras coisas menos elaboradas. Beleza? Mais alguma pergunta aí, criança? Então nós vamos encerrar. Muito obrigado, hein? Obrigado pela atenção.